Meu nome é Fabiano, sou do Grupo Escoteiro Germânia de Blumenau, Santa Catarina, e hoje vamos falar sobre sistema de equipes. Mas afinal, o que é o sistema de equipes? Nós estamos deixando de lado o sistema de patrulha? Nós estamos deixando de lado as matilhas, os clãs? Não. Sistema de equipe é apenas um termo utilizado para agregar todos os diferentes sistemas que nós utilizamos dentro de um grupo escoteiro, dentro de uma seção. Começando pelo ramo lobinho, em especial. O ramo lobinho ele tem uma característica muito própria. Ele é formado como uma grande equipe, uma grande alcateia, um grande grupo. Por quê? Por que na alcateia eu não tenho patrulhas como eu tenho numa tropa escoteira e sênior? Por que ali eu tenho matilha e por que essas matilhas não se apresentam? Por que essas matilhas não trabalham com estrutura de cargos como acontece nas tropas? O que nós temos numa alcateia em especial é que nós recebemos crianças que vêm de uma infância onde o ponto central são sempre elas. Ou seja, nós temos ali o eu individual começando a se transformar no eu coletivo. Ou seja, eles ainda não estão preparados para uma vida em patrulha. Mas, ali na alcateia, eles são ensinados a pensar no outro além de si mesmo, a enxergar o outro como um ser independente de si mesmo. Não é? Nós temos aí uma visão extremamente egoísta da infância, o que faz parte dela, e aqui não é nada, né, que seja ruim no sentido do egoísmo adulto, certo? Mas de enxergar a si mesmo como um indivíduo. Então eu estou saindo do eu egoístico da infância e passando para o nós coletivo, para nós na alcateia, para o grande grupo. E aí que começa o grande trabalho do movimento escoteiro. Na alcateia nós temos matilhas, mas essas matilhas não tomam decisões. Essas matilhas não se apresentam para o chefe. Essa é uma peculiaridade que nós temos que observar. Manual do ramo lobinho. Quem ainda não parou para fazer a leitura, faça. É muito importante. O manual do ramo lobinho é leitura essencial. Na verdade, o manual de todos os ramos são leituras essenciais para aquele escotista que está iniciando ou trabalhando a sua jornada, porque ali sempre se tiram dúvidas. Por exemplo, você sabia que no ramo lobinho um primo não se apresenta para o chefe? Isso não existe, não está no manual. Na verdade, o manual do ramo lobinho é bem claro. Primo e matilha não se apresentam ao chefe. Não existe chefe e matilha pronta, não. Quem faz todo o serviço do trabalho, de cobertura, cobrir firmes, apresentam, é o chefe que está conduzindo a sessão. É o aquelar. Se não estiver aquela, o balu, bagueira e assim por diante. Então isso é muito importante salientar. A alcateia ela não é uma mini tropa escoteira, muito pelo contrário, ela tem as suas características únicas, ela tem características essenciais que não podem ser deixadas de lado. Se a sua alcateia, se o seu grupo trabalha de maneira a emular na alcateia uma tropa escoteira, corrija, é necessário. Nós não podemos adiantar ferramentas educacionais que serão utilizadas no ramo escoteiro. Isso é muito importante. Tá? Lobinho não se apresenta, matilha não se apresenta, é o chefe que conduz cerimônias nesse sentido. Tá? Ah, o lobinho vai para a bandeira, diz bandeira, chefe, bandeira pronto? Sim, vai. Mas matilha não é patrulha, isso é muito importante. Então, a tomada de decisões na alcateia, ela é trabalhada através da roca de conselho.
onde começa a se trabalhar a tomada de decisões coletivas. E ali, logicamente, a decisão dos lobinhos ela deve ser, na grande maioria das vezes, ouvida. Lógico que através de um filtro do escotista, do chefe, que está ali trabalhando com esses lobinhos. É o chefe quem vai definir e trabalhar o ciclo de programa. É o chefe que vai entender se aquela atividade que o lobinho está propondo é possível e é segura. Então entendam, não existe na matilha um conjunto de tomada de decisões. É através da roca de conselho, que deve ser feita regularmente, né? Uma alcateia que tem seus ciclos de programas bem aplicados, vai trabalhar a roca de conselho como uma grande ferramenta para buscar o entendimento. Isso é muito importante. Então, nós saímos do eu egoístico e passamos para o eu coletivo na alcateia. Eu entendo que eu faço parte de um grande grupo, de uma grande matilha, de uma alcateia. A grande matilha seria um termo incorreto, mas de uma grande alcateia. As nossas matilhas fazem parte da grande alcateia. E aí é onde inicia o processo decisório. E nós precisamos tomar um cuidado especial, gigantesco, para não pular etapas nos ramos. Ou, como alguns dizem informalmente, queimar etapas. Nós não podemos queimar etapas de um ramo seguinte no ramo anterior. Assim como primo não se apresenta, não existe grito de tropa de alcateia. Não existe grito de matilha. Além de não existir, caso algum grupo pratique, é errado, é incorreto. Isso precisa ser deixado claro. Você está ali adiantando etapas cuja maturidade do jovem ainda não está pronta para isso. Você está dispensando ali uma ferramenta pedagógica que na próxima sessão vai ser extremamente útil. Mas que o jovem com aquela idade do ramo lobinho não vê, não enxerga nela a qualidade da ferramenta que é. O grito de tropa de uma alcateia é o grande uivo. O grande uivo ele deve ser feito no início e no final de toda a atividade do ramo lobinho. Lembre-se disso, porque o grande uivo, além de mostrar para o lobinho pertencimento àquela alcateia, tem o mesmo sentido de um grito de tropa. Por quê? Porque ele mostra identidade. Ele mostra que o lobinho faz parte daquela alcateia, faz parte daquele grupo. Tanto nós não trabalhamos o sistema de equipe que no manual do ramo, não trabalhamos o sistema de patrulha numa alcateia, perdão, que o manual do ramo lobinho deixa isso muito claro. A identidade da alcateia é ela como um todo, é ela inteira, com todas as matilhas juntas, formando uma grande alcateia. E a matilha, ela também, assim como a patrulha, neste caso, ela deve ser montada por afinidade. Ah, chefe, mas 2 lobinhos amigos incomodam muito porque eles desandam na atividade. Gente, apliquem o método escoteiro corretamente. Apliquem o ciclo de programa. Tenham nos seus assistentes, nos seus pares, o grande apoio para o trabalho realizado. Programem antecipadamente a atividade. O segredo de uma atividade bem-sucedida é programação. Se você deixa para preparar as atividades no dia em que elas vão acontecer, você já tem aí uma falha grave no teu sistema de progressão. Por quê? Porque você não está antecipando, você não está programando. Dessa maneira, como é que você vai aplicar na progressão dos jovens aquilo que eles necessitam para seguir até o próximo nível? Então, isso vale para todas as sessões, independentemente do ramo. É necessário ver a programação antecipada.
é necessário haver ciclos de programa, é necessário que os chefes se preparem. Então eu saí do eu egoístico na alcateia e parti para o eu coletivo. Quando o jovem está em idade de transição de ramo, independentemente dos ramos, mas principalmente entre o ramo lobinho escoteiriano, entre o ramo escoteiro e sênior, esses jovens muitas vezes eles começam a destoar, eles começam a se sentirem cansados daquele ramo, a não prestar atenção, a incomodar, como alguns chefes dizem. Isso significa que nós não devemos dar atenção para esses jovens ou que nós devemos adiantar a passagem deles? Não, não. A tua estrutura de ramo, ela está preparada para isso. Nada impede que você dispense 2 auxiliares, 2 chefes do ramo para trabalhar atividades especiais um pouco mais adiantadas com esses lobinhos, com esses escoteiros que estão em passagem de ramo. Então é muito importante que se observe essas questões. Sistema de patrulha. Vamos ali aquilo que foi o núcleo do movimento escoteiro por décadas. Baden-Powell inicialmente trabalhava com ambos os ramos, escoteiro e sênior, todos dentro do ramo escoteiro, ou seja, os jovens iam desde a tenridade até a sua maioridade dentro do ramo escoteiro. Foi aí que ele percebeu a necessidade de criar para os mais novos, principalmente por conta da diferença da maneira com que esses jovens encaram os ramos, o ramo lobinho. No Brasil, décadas depois, foi criado o ramo sênior para dividir os jovens nas idades no ramo escoteiro. Então nós tivemos a criação do ramo sênior. Mas o ramo sênior e o ramo escoteiro têm basicamente o mesmo núcleo de trabalho, que é centrado no sistema de patrulha. A patrulha, tal como a matilha, ela também deve ser trabalhada através de afinidade. Os jovens estão na patrulha porque se sentem próximos um dos outros, são amigos. A patrulha é uma pequena reunião de amigos. Baden-Powell teve uma sacada, se é que eu posso usar esse termo, que foi absolutamente fantástica. Ele observou as gangues de rua que tinham em Londres, na Inglaterra, viu que o trabalho que ele fez como militar podia agregar ao jovem naquela época, e utilizou a própria estrutura de gangue na sua estrutura educacional no movimento escoteiro, né? Ali no cerco de Mafeking, quando ele teve os jovens trabalhando como mensageiros dele, ele também observou que o trabalho deles era extremamente dedicado, que eles trabalhavam muito bem. Então, quando ele realizou o seu primeiro acampamento na ilha de Brownsea, ele fez ali o seu grande teste de tudo isso que ele trabalhou. E basicamente nasceu o sistema de patrulha. O que é o sistema de patrulha? São jovens por afinidade, mas aqui já há o processo de decisão. Se você trabalha numa tropa escoteira, numa tropa sênior, que não trabalham, que não tem como ferramenta educativa o sistema de patrulha, você não tem uma tropa escoteira, você está recriando. E é preciso se atentar muito nesse sentido. Tá? Nós não somos recriadores, nós somos educadores. Nós educamos através da correta aplicação do método escoteiro dos sistemas de equipe nos ramos. Então, o sistema de patrulha, ele começa ali no ramo escoteiro a ser trabalhado de maneira mais tímida até alcançar todo o seu potencial no ramo sênior. A patrulha é um pequeno grupo de amigos e na patrulha se tomam decisões. Então, estruturalmente, numa tropa escoteira sênior, você tem aí
várias vias de tomada de decisões. O conselho de patrulha, a assembleia de tropa e a corte de honra. É no conselho de patrulha que os patrulheiros vão levar para o seu monitor tudo aquilo que eles querem fazer enquanto patrulha. Olha, acampamento de patrulha, atividade de patrulha, atividade de tropa, e o monitor leva isso para a corte de honra, ou para informar, no caso de atividade de patrulha, ou para levar isso para votação em corte de honra. A assembleia de tropa serve para discutir temas coletivos que abranjam a toda a tropa. E esses temas, eles devem ou não ser homologados pela corte de honra. Isso é muito importante entender. A corte de honra, ela tem que ser constantemente feita. Ela é uma grande ferramenta pedagógica. Baden-Powell dizia que quanto mais responsabilidade você coloca na mão de um monitor, mais ele te responde positivamente, mais ele te retorna. Então é muito importante que os monitores sejam valorizados, que o sistema de patrulha seja valorizado. O monitor é o braço esquerdo do chefe. Isso é um fato quando você aplica corretamente o sistema de patrulha. E como é que nós temos a aplicação correta do sistema de patrulhas? Se você vai trazer alguma instrução para a tua sessão e apresenta diretamente para todas as sessões, vamos lá, para toda a sessão. Por exemplo, uma instrução de primeiros socorros. Você quer trazer uma instrução de primeiros socorros, que é muito comum. E você apresenta para toda a sessão ao mesmo tempo. Você está utilizando o sistema de patrulha? Não, você não está utilizando o sistema de patrulha. Realmente, você não está. Se você traz a instrução somente para os monitores, faz a instrução bem feita com os monitores e pede que os monitores repliquem essas instruções com os membros das suas patrulhas, daí sim, você está utilizando o sistema de patrulha. Então, na prática, o sistema de patrulha é o quê? É você passar as informações para os seus monitores, os monitores passam para os jovens da sua patrulha. É coeducação. Isso que se trata o sistema de patrulha. Coeducação. Então você trabalhou lá na alcateia do eu individual para o eu coletivo, onde maximizou o pensamento da criança em relação a si mesmo e ao grupo. E numa tropa escoteira, você leva isso a outro nível, com o sistema de equipes, o sistema de patrulhas. Então, sem sistema de patrulhas não existe tropa escoteira, perdão. Não existe tropa escoteira. É necessário haver o sistema de patrulha, né? Mas numa corte de honra, o chefe pode convocá-la? Pode. Qualquer membro da tropa pode convocar uma corte de honra. Mas o processo decisório da corte é dos monitores. Ou, quando for o caso, por convocação dos monitores, os submonitores. Tá, mas o chefe toma opinião ou dá opinião na corte de honra? Não. Você vai ter que trabalhar dessa maneira, porque é como a corte de honra funciona. O único poder que um chefe escoteiro tem um chefe de seção tem numa corte de honra é o poder de veto, que deve ser usado com extrema parcimônia, com muita cautela, ou de preferencialmente nunca. Você pode vetar uma sugestão de atividade se achar ela perigosa. Mas converse com seus jovens, trabalhem com os seus monitores. Pois se você estiver assessorando os seus monitores de maneira correta, eles vão levar para a corte de honra aquilo que deve ser feito, da maneira que deve ser feito. Então a corte de honra é ali um elemento decisório na vida de uma tropa escoteira. Os jovens
devem trabalhar corretamente. Faça a abertura, tem um lugar especial para a corte de honra, onde somente os monitores vão participar. Você pode fazer uma corte de honra durante a atividade, não há nada que te impeça de fazer isso. Você pode deixar os teus submonitores em atividade com o restante das patrulhas. Você pode deixar os teus assistentes em atividade com o restante da patrulha. Então você, como chefe de seção, vai para um lugar especial na tua sede, né? Algo que seja simples, de simples acesso, porque a corte de honra ela acontece de maneira constante e de maneira simplificada. Mas tenha elementos ali da tua tropa escoteira, do teu grupo, né? Tem a bandeira nacional, você pode ter ela em cima de algum móvel ou hasteada. Tem a tua bandeira de seção para simbolizar a tropa escoteira ou a tropa sênior na corte de honra. A corte de honra, ela precisa ser formal, mas ela não precisa ser extremamente formal, né? Mas ela precisa ter o respeito que um elemento decisório como esses precisa ter. Então, trabalhe bem o teu sistema de patrulha. Pois quando o jovem sai da tropa sênior e for para o clã, tudo isso muda novamente. Ele sai do sistema de patrulhas e vai para o trabalho novamente, como foi lá no Ramo Lobinho, só que de maneira muito mais amplificada no clã pioneiro. Pois o clã tem o seu estatuto. O clã trabalha coletivamente. Então sai dos pequenos grupos de uma tropa escoteira e de uma tropa sênior e amplifica como uma grande comunidade no clã pioneiro. É importante valorizar o sistema de patrulha. Assim como o clã trabalha o projeto pessoal, projeto de vida, assim como pode ter a sua comadre, assim como ele trabalha o serviço para a comunidade, o servir, assim como ele trabalha o reme a sua própria canoa, ou seja, é o jovem que vai fazer o seu projeto de vida. Então, se nós formos observar desde o Ramo Lobinho, existe uma evolução. Então, o programa educativo ele não é gratuito, ele tem um objetivo. Sai do eu egoísta, vai para o eu coletivo. Do eu coletivo ele começa a trabalhar por afinidade nas patrulhas. Novamente, ele começa aqui a sair do processo passivo de tomada de decisões e trabalhar o processo ativo na tomada de decisões na tropa escoteira. E na tropa sênior ele encontra o seu auge do sistema de patrulha e do trabalho de tomada de decisões. No clã pioneiro, sai do sistema de patrulhas e começa a trabalhar a tomada de decisões individual, mas com toda a consciência do coletivo, com toda a consciência daqueles que nos cercam no grupo, na comunidade. Isso tudo deve ser trabalhado corretamente nos ramos anteriores. Por isso que não se pula, não se queimam etapas. Por isso que Matilha não apresenta. Não é, vamos utilizar um termo bem simples, não é frescura, não é algo que alguém decidiu aleatoriamente. Nós não vamos deixar que os primos apresentem porque eles são muito pequenos. Não, eles não apresentam porque eles estão trabalhando o eu coletivo ali. É por isso que são os chefes da Alcatel que trabalham dessa maneira. Então ele sai do eu coletivo, vai pro eu de patrulha numa tropa escoteira. Vai no eu coletivo, mas focado na sua patrulha. Ali tem o grito de patrulha, ali tem o grito de tropa. E nós vamos trabalhando dessa maneira tudo
que o programa educativo nos dá. Então é importante compreender que o sistema de equipes ele tem um objetivo, que a matilha tem um objetivo específico, que é começar a trabalhar as afinidades dos jovens, que o sistema de patrulha tem um objetivo específico, que é iniciar os processos decisórios. Trava-língua legal aqui. Iniciar os processos decisórios, que se amplifica na tropa sênior e que começa a trabalhar o projeto de vida no plano pioneiro. Então, todos esses sistemas de equipes das sessões são extremamente importantes como ferramentas educativas. A vida ao ar livre, a vida através do sistema de patrulha, do sistema de equipes, são características únicas do movimento escoteiro. Aprender fazendo. Quando o sistema de patrulhas ele é bem aplicado, o jovem está aprendendo fazendo. Se você traz para o teu monitor a instrução e o teu monitor replica para o restante da patrulha dele, eles estão aprendendo fazendo. Quando você dá essa responsabilidade para o teu monitor de ensinar a patrulha dele, seja qual for o assunto ou o tema que estejam trabalhando, esse jovem adquire responsabilidade, porque ele começa a pensar na patrulha dele e na responsabilidade que ele, como monitor, tem durante a sua patrulha. Por isso que, e agora eu dou uma opinião pessoal, por isso que pessoalmente penso que é muito importante manter o monitor por uma quantidade X de ciclos de programa. Até porque você vai ter todo o trabalho desenvolvido com ele e ele tem que ser aproveitado. Além do mais, não é todo jovem que tem perfil de liderança. Mas nós temos jovens que não têm perfil de liderança, mas que trabalham magnificamente dentro das suas patrulhas com os outros escoteiros e sêniores, com os outros patrulheiros. Então isso é muito importante. Você, no teu monitor, trabalha o aprender fazendo. Então, essa foi uma pincelada bem genérica e geral sobre esses sistemas de trabalho com as equipes no movimento escoteiro. Mas não se esqueçam, leiam os manuais dos ramos de vocês. Apliquem o programa de ramo corretamente, isso é muito importante. Comecem a desenvolver na Alcateia o trabalho com matilhas. Ah, mas a gente pode ter matilha de serviço? Patrulha de serviço você tem a partir da tropa escoteira, mas você não tem matilha de serviço, porque é a Alcateia inteira que faz algo. Tá? Isso é mais uma etapa que às vezes costumam avançar quando não é necessário. Tá? Mas você pode trabalhar com toda a tua Alcateia a responsabilidade de manter a tua gruta limpa. Se a Alcateia tem uma gruta, os lobinhos e os chefes vão trabalhar ali o desenvolvimento da organização da gruta da Alcateia. Todos os lobinhos participam, porque todos estão aprendendo de que a decisão individual influencia no coletivo. Então toda a Alcateia está ali organizada para fazer a limpeza e organização da sua gruta. A mesma coisa com o canto de patrulha. A patrulha se organiza no seu canto de patrulha, deixa ali os seus troféus, deixa ali as suas lembranças, seus bastões, personaliza o seu canto de patrulha da melhor maneira possível. Se o seu grupo não tem essa estrutura para ter gruta ou cantos de patrulhas, tudo bem, a estrutura se adquire com o tempo. Mas converse com seus escotistas para eles utilizarem espaços separados, se possível. Né? Essa responsabilidade individual que os jovens ganham começa no ramo lobinho. E ali no sistema de patrulha se desenvolve e amplifica.
e tem todas as suas potencialidades prontas para a utilização no ramo pioneiro. Então toda essa condução ela é muito importante, né? O lobinho trabalhando a responsabilidade, a patrulha, além de trabalhar a responsabilidade, trabalhando o poder decisório. Então é importante que você, como escotista, não queime etapas. Não queime etapas. Tudo tem um motivo educacional, mesmo que você ainda não compreenda completamente. Por isso, caso isso acontecer, se você não tiver compreensão do porquê nós fazemos, o que fazemos e quando fazemos, leia o manual do seu ramo. Converse com velhos escotistas, com mais experiência. Eles são ferramentas didáticas maravilhosas. São pessoas com experiência. São pessoas que podem te auxiliar. Um caderno vazio, um caderno em branco não se escreve sozinho. Ele precisa de uma ajuda, de um lápis e de uma mão para se escrever. Então, metaforicamente comparando aos nossos jovens, eles não são cadernos em branco, eles estão em construção. Mas eles estão se construindo como indivíduos e nós estamos apoiando essa construção deles como indivíduo. Logicamente, mirando nos valores que eles agregam. Responsabilidade individual, independência, né? Iniciativa, respeito e por aí vai. Repito, incansavelmente, sem sistema de patrulha, não há tropa escoteira ou tropa sênior. Se você trabalha com a tua alcateia sem realizar roca de conselho, sem realizar ciclo de programa, se você trabalha com as tuas tropas sem ciclo de programa, sem corte de honra, se o teu clã não faz os processos decisórios, as reuniões, os projetos de vida, se você só faz atividades e brincadeiras, sinto muito, novamente, te dizer, você está fazendo recreação e não escotismo. Você está fazendo recreação e não escotismo. Ah, mas e a tomada de decisão juvenil? Você está ensinando o jovem a tomar decisões importantes para a vida dele, para que ele tenha essas ferramentas. No grupo escoteiro, nós ensinamos através das práticas diárias a resiliência. A resiliência de uma maneira que não existe mais na vida de muitos jovens. Antigamente, vamos lá para o antigamente, porque é inevitável, né? Platão já reclamava dos jovens da época dele. No Egito Antigo reclamavam dos jovens. Isso é uma constante. As gerações elas são diferentes. E não há problema nenhum nisso. É justamente nessa diferenciação das gerações que o movimento escoteiro ele se baseia. Ele tem ali a sua estrutura. Porque é o chefe com a sua experiência que vai auxiliar o jovem, o seu monitor, o seu lobinho, o seu pioneiro, o mestre, no caso do mestre, né? Auxilia o seu pioneiro. E esses processos decisórios, eles começam a ser emulados até virem para a aplicação na vida coletiva, na vida em sociedade, na vida familiar. Por isso que esses sistemas de equipe são tão importantes. Porque eles trazem ferramentas que serão utilizadas para toda a vida do jovem. Então deixe o imediatismo de lado. Ah, mas o monitor não ensina nada direito daquilo que eu passei para os seus patrulheiros, para os seus escoteiros da patrulha. Não tem problema. Nós não estamos treinando professores. O erro faz parte do processo de aprendizagem.
Quando você cai e se machuca, você vai evitar fazer novamente aquilo que te fez cair e se machucar. Você vai tomar mais medidas de segurança. Cria-se resiliência. Quando o jovem cai num jogo e se machuca, ele está criando um processo de resiliência que antigamente os jovens tinham quando brincavam na rua, quando brincavam no campo, quando brincavam em árvores. Há os que têm essa possibilidade. Sim, há muitos que brincam na rua, que brincam no campo, que sobem em árvores, mas há muitos que não têm. Então ali no grupo escoteiro você dá ferramentas para que eles criem resiliência. O mesmo acontece no sistema de patrulha. Quando você dá para o teu monitor uma tarefa, uma responsabilidade, nós não buscamos a perfeição. Nós buscamos a tomada de decisão desse jovem em repassar aquele conteúdo para os outros membros da sua patrulha. Se esse jovem não passar esse conteúdo de maneira que vá satisfazer os membros da patrulha, bem simples, a patrulha vai mudar de monitor. É a patrulha que toma essa decisão. Por isso o sistema de patrulhas. É a patrulha que vai se gerir. Se eu tenho 2 amigos, eu não sou o responsável em dividir esses amigos. Eu mantenho eles na patrulha. Se eles têm problemas, é a patrulha que vai buscar soluções e não o chefe. O chefe sempre vai ficar de olho como o bom irmão mais velho que ele é. Mas é importante que a patrulha tenha ali a capacidade de decisão, aumentando cada vez mais até o ramo sênior, onde eles desenvolvem até os seus ciclos de programa e tudo mais. Então, nós trabalhamos gradativamente. Então, finalizando, aplique o sistema educativo, de patrulha, aplique o sistema da alcateia, com as matilhas e a grande alcateia, aplique o programa do ramo pioneiro corretamente, onde os jovens têm ali a sua tomada de decisão numa proporção muito maior. E sigamos em frente. Sigamos em frente. Desejo a todos um ótimo curso, que o seu conhecimento aumente e venha a contribuir muito mais nos seus grupos escoteiros e que assim, consequentemente, os seus grupos cresçam e trabalhem com jovens felizes e contentes de estarem praticando escotismo. O meu sempre alerta para servir o melhor possível. Um ótimo